Bom dia, gente. Hoje é sábado, 23. Fazendo as contas para saber que dia é. Estou aqui pintando o meu cabelo, algo que eu já queria ter feito desde antes do Enem. Eu já estava assim, tava semanas antes do Enem já pensando, eu queria ter pintado esse cabelo. Aí depois veio meu aniversário. Queria ter pintado esse cabelo na quarta, né? Aí agora amanhã tem a tal comemoraçãozinha do meu aniversário. E eu falei, eu quero estar com o cabelo pintado. Ontem eu fiz uma descoloração rápida só na raiz. Só que, como tem muito tempo que eu não pinto, aliás, alguns meses, né? Que eu só faço a descoloração na raiz. Você passa o descolorante, aí ele meio que escorrega, né? Pro resto do fio. E aí fica com algumas partes manchadas. Então eu tô passando uma tinta aqui, mas não é só pra dar uma tonalizada nas partes que ficam muito amarelas. Ainda vai ficar com alguma diferença. Eu não gosto de cabelo assim, todo certinho, a mesma cor. Não gosto, não. Mas é só pra parte desequilibrada mesmo, pra parte que fica amarela demais. Pra dar uma equilibrada na cor. Eu tô sem luva. Essa mania de fazer as coisas sem luva. Daqui a pouco a minha mão começa a coçar. Eu tenho que lavar desesperadamente. Mas rapidamente só pintar esse cabelo. Lavar. Bicho, até hoje não consegui fazer um vídeo pra contar como é que foi o Enem, né? O segundo dia do Enem. Assim, eu já sabia que ia ser ruim, que ia ser péssimo, que ia ser horroroso, porque não estudei nada, já falei isso na live, né? Que não consegui tempo para estudar para o Enem. Mas no primeiro dia de humanas, né? Eu sabia que ia ruim, mas que, tentando contar com aquilo que eu lembrasse e tal, né? Mas que o dia pior seria o segundo dia. E de fato foi, cara. Sabe quando você lê uma questão, você não sabe nem daquilo que tô falando ali? A maioria das questões era assim. Agora tá tendo, hoje mesmo já li a notícia, tô acompanhando isso desde o início, né? Sobre o vazamento das questões do Enem. As questões que foram vazadas eu errei também. Tô minimamente preocupada. Aí tem uns alunos que foram protestar para anular o Enem todo. Gente, bicho, vocês têm certeza que vocês querem que anule o Enem? E ter que fazer a prova toda de novo, ficar 5 horas lá, tentando fazer a prova. Sinceramente. Assim, injustiça. Quem te disse que o mundo é justo, né? Eu tive no... Foi um dia antes da prova do Enem. Não, foi na manhã do domingo dessa prova, dessa última prova do Enem. Porque assim, eu não tinha pesquisado muitas coisas não, né? Porque eu falei assim, nem estudei. Não tinha pesquisado algumas coisas em relação à universidade. Eu tinha na minha cabeça que se não fosse esse ano, talvez no Enem do próximo, eu ia tentar uma vaga para federal. Mas na minha cabeça, a maioria dos cursos da federal seriam cursos de horário noturno. Na minha cabeça era o que fazia sentido. Eu pensando, afinal de contas, as pessoas precisam trabalhar. Se não, como é que elas vão conseguir trabalhar, não é mesmo? É mais universidade pública, né? Então,
Isso era a ideia da minha mente. Aí eu assisti os vídeos de uma menina explicando para você ver, procurar termo de adesão, aí a universidade, né? No caso aqui, a universidade daqui e o ano, né? Do último ano, né? Que teve Enem. Para você ter uma base, né? Do ano seguinte. Como é que vai ser esse termo de adesão? Para ver, assim, o peso das notas, né? Das provas e tal. Tem prova que tem peso 1, tem prova que tem mais peso, etc. E você vê ali do seu curso, né? Do curso que você quer fazer. Aí eu descobri que o meu curso, o curso que eu quero fazer, só tem horário integral diurno, ou seja, manhã e tarde. Quem pode, bicho? Ai, cadê a toalha aqui? Quem pode, vou ter que levar a mão e agora passar o produto de novo. Quem pode ficar, gente, 4 anos, o dia inteiro na faculdade, sem ter que trabalhar, sem ter que resolver nenhum perrengue, sem ter que preocupar com a própria sobrevivência. Só quem é privilegiado, quem faça tudo por ti, né? Então, assim, foi assim, no dia que eu fui fazer o Enem, no último dia que eu fui pesquisar esse negócio, eu fiquei assim, gente. Não, porque eu até pensava assim, cara, se eu quisesse fazer direito, né? Medicina, pensando, porque medicina, por exemplo, você pensa, não, mas é muita matéria, então tem que ser mesmo o dia todo. É muita coisa, né? E é uma profissão que te exige, né, que você seja um excelente aluno, que você não pode errar um diagnóstico depois quando você for trabalhar, né? Você tem que ter muito conhecimento das coisas. Tudo bem, e tudo bem também porque medicina é a profissão mais bem remunerada, então tem muita gente que quer fazer medicina, então natural ter que ser, né, com tantas dificuldades assim. Cara, mas cursos comuns. O curso que eu quero fazer, a perspectiva é você ganhar uns R$ 2.000 por mês. Aí você pensa, você vai deixar de fazer seus bicos para sobreviver? Vai passar 4 anos sem fazer seus bicos, no meu caso, né? Isso sem falar das pessoas que vão abandonar o trabalho, deixar de fazer seus bicos, deixar de dar banho para os cachorros, deixar de cuidar da minha casa, deixar de resolver meus perrengues, né? Deixar de fazer obras da minha casa, porque, claro, não vai dar tempo para nada. Para, no final das contas, quando eu me formar, eu vou ganhar 2.000 por mês. Eu estava disposta a isso num curso noturno. Porque, claro que a gente não tô querendo desprezar a profissão só porque só vai ganhar R$ 2.000 por mês. Ganha 2.000 por mês porque é uma profissão desvalorizada. Mas uma coisa seria eu me preparar para isso, e é porque eu quero. Uma decisão que eu tomei, a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente gosta, porque senão a gente fica pirado. Isso independente do que você vai ganhar com aquilo, sabe? É uma decisão que eu tomei. Mas uma coisa é eu ter essa decisão louca nos tempos atuais, né? Porque o sensato é justamente aquele que tenta a medicina, sabe? Para, enfim, ter um salário bom, né? O sensato é esse. Eu sou a louca que quer fazer uma universidade para uma coisa que gosta de fazer, mas que eu sei, tenho consciência que a perspectiva salarial é de uns 2.000 por mês. Mas aí uma coisa é eu pegar e fazer um curso noturno e
daqui a 4 anos, formar. Outra coisa é prejudicar a minha vida toda, né? Não tem nem condição de fazer curso diurno, ainda por cima em outra cidade. Só os tempos de deslocação também. Aquela coisa de você passar pouco tempo em casa, não ter tempo pra nada. Não tem. Bicho, não tem condição. E eu só fiquei sabendo isso. Eu jurava que a universidade pública era mais inclusiva. Meu primo psicólogo já tinha me cantado essa bola, sabe? Falando da possibilidade de que muitos cursos são integrais. Mas eu imagino, quando ele falou isso, eu não imaginei que o meu curso também seria. Porque, gente, não é tanta matéria assim também, né? Aí, quer dizer, mas não perto assim de uma medicina e tal. Aí, só depois que eu fui ver ali na prática, ali no negócio gráfico, o negócio na minha cara falando, né? Então, aí já houve um plot twist pra mim no dia de ir lá pra fazer o Enem. Porque eu falei assim, gente, mesmo se eu ainda tenho chance, apesar de eu ter ido mal nas provas, eu fui razoável, né? Eu fui acima da média no primeiro dia, tá? Tive uma pontuação acima da média. Já no segundo dia, não, foi só ladeira abaixo. Eu vim pra casa pensando assim, acertei 2 questões, juro. Uma porque tava fácil demais, demais, demais. Parece que assim, que o Enem quis te dar esse presente. Fala assim, se não zerar essa prova, toma uma questão fácil aí. Foi em matemática? Foi. Aí eu pensei assim, essa é pra eu não zerar. E aí teve uma outra de biologia, que foi, não é porque eu sabia não, foi uma questão da lógica que eu falei assim, não, então a resposta aqui tem que ser a caatinga. Nas opções que me apresentaram, a questão, pela lógica, era sobre um negócio lá nos Estados Unidos e tal. Aí perguntando qual que seria aquilo no Brasil, aquilo que mais se assemelhava àquele cenário. Eu fazia ideia, eu faço bosta nenhuma, ideia nenhuma. Mas me pareceu mais lógico que a resposta seria Caatinga. Aí eu vim pra casa, e numa chuva, começou a chover no meio da prova. Eu só ouvindo lá fora, chuvão, chuvão, chuvão. Eu pensando, ai, meus cachorros, sabe que meus cachorros foram pra varanda? Eles têm mania de ficar no quintal esperando eu chegar, sabe, vigiando a rua pra ver se eu apareço. Toda vez que eu saio, eles ficam vigiando a rua pra ver se eu apareço. Eu fazendo a prova aflita ali, pensando, ouvindo a chuva, chuvão, pensando nos meus cachorros, pensando em voltar pra casa. Eles podiam estar assustados com a chuva. Aí saio depois de lá do Enem. O chuvão, aquele chuvão, sabe que meu tênis todo encharcado. Veio todo encharcado de água. E sabe quando você ainda dá um azar ainda de você passar pela rua? Mas eu levei guarda-chuva, eu tava de guarda-chuva. Aí vem um carro assim, sai, joga aquele montão de água em cima de você. Tipo assim, pobre na lama mesmo. Na lama. E outra, na hora que eu fui fazer a prova, além de ver aquele monte de questão, que eu não faço nem ideia de que estão falando, começa a ficar branquinho até aqui em volta do dedo, por causa da tinta. Agora eu vou deixar ficar atuando. Além de ver aquele montão de coisa assim, que eu falei, gente, não sei do que vocês estão falando aqui, essa prova. Você olhar para assim, oi, que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Não é questão de não me lembrar do que eu estudei há 30 anos atrás, não. Eu quase tenho certeza de que as coisas que apresentadas ali, eu nunca estudei. Nem há 30 anos atrás. Tipo, uma coisa mudou. Não lembro mesmo. Não reconheci uma fórmula de química. Ainda por cima, eu tenho uma intoxicação braba a amendoim. Braba mesmo. Se eu comer, eu tenho que sair correndo e tomar uma injeção no hospital, senão eu morro em 3 horas. Essa é a minha criptonita. Mas o cheiro do amendoim também me deixa muito mal. Se sabe alguém comer, mastigar, o hálito da pessoa pode ser de longe.
estiver no mesmo espaço que eu, tanto minha tia vem aqui fazer canjica, se é dia que, se tem amendoim, eu não fico perto das pessoas que estão comendo canjica de amendoim, porque eu passo muito mal. Começa a me dar ânsia de vômito, vontade de vomitar, enjoo, tontura, começa a ficar assim, suar frio, gente. Sabe, é um mal-estar assim, horrível, horrível, e eu o tempo todo segurando pra vomitar. Porque acontece com frequência, às vezes, né, você tá no ônibus, aí se passa um homenzinho vendendo uma paçoca, vendendo um negócio. Aí às vezes sempre acontece a pessoa sentada do meu lado. E aí eu tenho que ficar segurando a vontade de vomitar. E eu, assim, já tenho tendência a vomitar por andar de ônibus, porque desde criança eu enjoo andando de ônibus. Às vezes eu tenho que tomar Coca-Cola, coisa assim, pro enjoo. Aí, ainda por si, aí na prova, eu acho, inclusive, que uma das pessoas que estavam comendo amendoim era a moça que é fiscal da sala. Porque ela passou assim com a mão no bolso, ela tinha pegado assim alguma coisa no bolso e depois voltou a colocar no bolso. Isso na hora que ela estava entrando, assim. Mas eu sinto, cheira assim muito, quando é amendoim, eu sinto assim muito de longe. E aí eu acho que ela estava comendo era amendoim torrado. E aí do outro lado da fileira tinha um cara comendo, porque agora, eu não tinha cogitado isso, mas a pessoa poder levar lanchinho pro Enem, de que alguém poderia levar alguma coisa com amendoim. E o cara do lado, da fileira do lado, estava comendo um chocolate que tinha amendoim. E eu ali pensando assim, gente, se eu vomitar aqui, será que minha prova vai ser anulada? Será que eu vou ser desclassificada se eu vomitar aqui? Aí eu fiz, pedi pra ir no banheiro. Eu falei assim, vou chegar no banheiro, vou respirar, passar uma água, né, na cara, respirar, porque eu tava com uma blusa, um blazer, né, isso na sala eu ficava respirando pelo blazer pra eu não respirar o cheiro do amendoim. Aí pedi pra ir no banheiro. Aí fui no banheiro e tal. Aí, pra você ir no banheiro, aí primeiro te revistam tudo, né? Abre os braços, né? Passa o negócio lá e tal. Depois vira de costas, levanta o pé. Na hora que eu levantar o pé, eu... Tipo assim, você deve ter achado que eu quase caí por ser velha, mas não, é porque tava tonta do negócio do cheiro do amendoim. Aí depois voltei pra sala. Aí o cheiro do amendoim tava menos forte. Possivelmente a pessoa tinha acabado de comer o amendoim que ela tava comendo. Então tava menos forte. E foi esse perrengue, assim, sabe? E aí, qual é o meu plot twist? É que agora, assim, não sei se eu vou tirar uma boa nota na redação, né? Porque não sei como é que vão avaliar. Isso não é uma certeza, né? Se eu for bem na nota da redação e tal, mesmo se eu tivesse nota para federal, né? Se a redação me salvasse, eu tiver nota para federal, eu não vou fazer federal. Não vou. Eu vou ter que fazer uma faculdade particular, porque eu não tenho esse tempo disponível aí, essa vida fácil aí, sabe, para poder passar 4 anos em período integral. Tenho meus cachorros por mim, né? Eu falo, se eu tivesse condição de pagar alguém para vir cuidar deles no momento que eu estivesse fora, se tivesse um muro lá atrás, se eu tivesse um outro cômodo aqui para aqueles que ficam em casa comigo, para os dois que eu não tenho onde enfiar, tivesse outro cômodo, espaçoso, seguro para eles, e 500 milhões de câmeras pela casa, né? Por causa dos riscos, né? De pessoas aqui que matam cachorro. Aí sim, podia pensar nisso, mas não. Eu não tenho condição disso, né? De fazer uma faculdade em período integral por 4 anos. E aí, minha solução é essa, sem choro, nem vela, nem fita amarela, como dizia meu pai. É isso e pronto. E tô feliz. Não tô assim, desiludida que eu não vou poder. Não. Vai dar tudo certo. Agora eu tô lavando o piso esse piso que eu fiz aqui na entradinha da varanda. Depois esperar secar e passar uma resininha, né? Só que como agora eu vou mudar de assunto, né? Vou passar a falar desse piso, para não ficar muitos assuntos misturados no mesmo vlog. Eu vou continuar então esse vídeo no próximo vlog, que aí sim eu vou mostrar para vocês aplicando a tal resina caseira que eu fiz aqui. Então é isso, nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.